As cartas de João não tem quem fala muito melhor sobre o amor de Deus como o João. Isso foi uma experiência tão forte para ele que ele escreveu a carta dele baseada no amor. Ele fala: Deus é amor. E como ele se sentia e era muito amado, é porque ele conheceu o amor de perto. E isso registrou uma memória de longo prazo tão impactante na vida dele, que ele escreveu sobre isso de uma forma impressionante que nenhuma outra pessoa escreveu sobre o amor de Jesus igual o João. Então essa é a importância da gente ter. Por que é importante eu ter experiência com Deus ao invés de estudar muito sobre Deus? Por que é importante eu ter experiência? É importante a gente entender que uma experiência é ativa. E quando a gente tem uma inteligência sobre Deus, isso é algo passivo. É importante a gente ter experiência. Por que Deus quer que a gente tenha experiência? Ele levou os discípulos lá no monte de oração, onde aconteceu o milagre da transfiguração, que era para eles terem uma experiência com Deus. Não conseguiram porque dormiram, mas Deus sempre vai prezar por experiência. Por quê? Por que eu falo isso? Qual que é o exemplo maior de alguém que não teve uma experiência com Deus, mas era um cara que conhecia Deus e estudava sobre Deus? Quem que é? O jovem rico. O jovem rico, ele sabia tudo sobre Deus, mas ele não vivia com Deus. O importante da experiência é que ela registra em gramas na sua massa cinzenta do cérebro, e isso faz com que as convicções da sua autoimagem elas sejam alteradas por causa disso. Então, quando a gente tem experiência com Deus, é algo tão ativo que isso transforma o nosso ser. Ele modifica a forma que a gente se olha e transforma tudo que a gente pensa sobre Deus. Porque uma coisa é você ter experiência com aquilo, outra coisa é você ter uma teoria sobre aquilo. O jovem rico, ele tinha muita informação sobre Jesus, ele tinha muita informação sobre Deus, mas ele não vivia um relacionamento com Deus, a ponto de ele chamar Jesus de mestre. Mas Jesus nem dá moral para essa palavra de mestre. Ele não quer ser um mestre conhecido das pessoas, ele quer ser um pai. É diferente, porque um pai tem experiências com o filho. Um mestre vai lá e ensina e vai embora. Mas o que Deus quer é ter experiências com os filhos dele. Então, a experiência é importante porque ela registra memórias. Ela causa um efeito muito de memória de longo prazo. E isso é importante para a sua vida, porque você vai ter convicções que outras pessoas não têm, porque têm um estudo sobre Deus, mas não têm experiência com Ele. Isso é algo bem diferente. O jovem rico foi um exemplo disso. Agora, os discípulos também tiveram experiências com Deus. Por exemplo, Pedro. Ele fala muito sobre a pedra angular. E lá na carta dele ele fala sobre a pedra angular. Ele lembra disso. Jesus falou sobre essa pedra, que ele era pedra, lá nos evangelhos. Então Pedro lembra de tudo isso. João, por exemplo, era o discípulo amado. O próprio nome já diz, discípulo amado. As cartas de João não tem quem fala muito melhor sobre o amor de Deus como o João. Isso foi uma experiência tão forte para ele que ele escreveu a carta dele baseada no amor. Ele fala: Deus é amor. E como ele se sentia e era muito amado, é porque ele conheceu o amor de perto. E isso registrou uma memória de longo prazo tão impactante na vida dele, que ele escreveu sobre isso de uma forma impressionante que nenhuma outra pessoa escreveu sobre o amor de Jesus igual o João. Então essa é a importância da gente ter experiências. Experiência com Deus causa momentos e memórias ativos na nossa mente. É capaz de modificar aquilo que a gente pensa, a nossa vida. O nosso modo de crer em Deus é modificado. Ele é muito mais firme, muito mais enraizado. Isso acaba sendo muito melhor
do que ter informações sobre Deus. Informações é algo passivo, é uma memória de curto prazo. Hoje você tem uma informação sobre Deus e você acaba esquecendo no outro dia. Então o que a gente precisa é ter experiências com Deus, para que aquilo entre no nosso íntimo, se torne uma memória de longo prazo e a gente vai lembrar das coisas e nunca mais vai esquecer, porque um engrama desse, de longo prazo, que modifica a nossa vida, que transforma a nossa vida, dificilmente vai ser esquecido. Aquilo vai gerar um impacto tão grande que você sempre vai lembrar daquilo e nunca vai voltar atrás no que você pensa sobre Deus. Comece a buscar por experiências com Deus.